ouvir a voz de Deus, né? Não a voz do pastor Ricardo Aurino, mas a voz de Deus. Eu acredito que Deus tem um recado para você. Amém. Específico e especial para o seu coração. Um recado que talvez você está esperando há muito tempo. Uma direção, uma solução, um livramento, uma libertação, alguma coisa que você está pedindo a Deus. Talvez Ele fale hoje de manhã para você, talvez já tenha usado as músicas, a palavra do pastor Adriano, e eu acredito que Deus também quer usar a minha palavra, na verdade a palavra dele, para falar ao seu coração de maneira especial. Mas nós precisamos abrir nossa mente, nosso coração. Precisamos sintonizar a nossa alma, nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Então temos que acalmar a nossa mente, acalmar nosso coração e sintonizar com Deus. Se você, por exemplo, vai usar seu celular, seu tablet, pode usar, desde que seja para interagir com a mensagem. Ler a sua Bíblia, fazer uma pesquisa de algo que eu falar. Então pode usar, pode. Lá a gente estimula que as pessoas mandem Twitter, façam postagens relacionadas com o que está acontecendo naquele momento, para ela interagir com a mensagem. Deus quer falar ao seu coração. Abra sua mente, abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Pai, queremos ouvir a tua voz, não a voz do inimigo e nem a nossa própria voz, mas a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Precisamos, ó Deus, da tua bênção nesta manhã. Precisamos da tua presença, precisamos do teu cuidado. E oramos, ó Deus, que o Senhor nos fale aos nossos irmãos, aos meus irmãos e irmãs aqui. Eu peço que tudo de bom que o Senhor reservou para nós recebamos, e o que não é teu, repreendemos em nome de Jesus. Aquilo que não vem de ti, nós repreendemos, porque queremos ouvir só a tua voz, em nome de Jesus. Está pronto então para ouvir a voz de Deus? Amém. Queridos, como alcançar a nossa comunidade é o nosso tema. Existem igrejas que estão fechando as portas. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas esta palavra tem a ver com a igreja em todo o mundo, com a igreja de Cristo. As igrejas locais, elas fecham portas sim. E tem muitas fechando a porta. Eu já vi várias igrejas fechando a porta. Algumas não chegam a fechar totalmente, mas elas como se tivessem fechado. Porque elas estão mortas. Elas não têm nenhuma importância na comunidade. Eu conheço igrejas que os vizinhos não sabem que ela existe. Que você pergunta para os vizinhos, você sabe onde fica a igreja tal? Não sabia que tem aqui não. Porque algumas igrejas não fazem a menor diferença em sua comunidade. Algumas igrejas estão morrendo. Algumas igrejas, elas têm um trabalho moribundo. Está acabando, está minguando. Em todo mundo essa é uma realidade. Mas Deus nos chamou para sermos uma igreja relevante, sal e luz. Uma igreja que faça a diferença, que tenha peso na comunidade. Uma igreja que seja respeitada, que seja amada. Às vezes a igreja até não será amada, será perseguida, mas ela sempre deve ser respeitada. E quando uma igreja está num ambiente como o nosso, onde não há perseguição religiosa, ela deve trabalhar em prol da comunidade, para amar a comunidade, cuidar da comunidade e fazer diferença. Deus nos chamou para relevância. Deus nos chamou para fazer diferença. Deus nos chamou para, de alguma maneira, mudar a realidade ao nosso redor. Transformar a realidade. Fazer com que o pecado diminua, a iniquidade diminua e o reino de Deus se estabeleça. E eu creio que todo homem e mulher de Deus, sérios com Deus, que amam a Jesus, amam as pessoas, tem esse anseio por relevância. Amém. Quando eu vejo um líder, quando eu vejo uma pessoa acomodada,
achando que está tudo muito bem, quando ao seu redor existe o caos, a destruição. Essa pessoa, ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu o gás, ela perdeu o sentimento de quem ela é, a sua identidade e o seu papel. Deus nos chamou para fazer diferença. Deus nos chamou para alcançar as pessoas. Deus nos chamou para alcançar a nossa comunidade. E precisamos então pensar como fazer isso. A igreja precisa ser aquele lugar em que as pessoas cheguem para serem cuidadas. Pessoas que chegam marcadas pela vida, cheias de traumas, de feridas, de abusos, de tristezas, pessoas sem sonhos, sem alegria, sem esperança, mas quando chegam aqui, o ambiente de graça, o ambiente de aceitação, o ambiente do poder de Deus, façam com que elas enxerguem uma nova realidade. E elas passem a acreditar que a vida pode ser diferente, que o mundo pode ser diferente, que elas podem sonhar novamente e elas podem viver uma vida nova e melhor, diferente daquelas que elas vivem. A igreja precisa ser um lugar de mudança, de transformação, um lugar em que as pessoas se sintam acolhidas. É como se alguém estivesse se afogando e passa então o bote salva-vidas do lado dela. Ela está morrendo ali, mas alguém passa e a resgata daquela situação. A igreja precisa ser esse ambiente de cura, de transformação, um ambiente familiar onde as pessoas se sintam parte da família de Deus, um ambiente cheio de graça, cheio de poder, cheio de cura. Precisamos fazer diferença, irmãos. E não é esse prédio, não é o nome que está ali na fachada. Precisamos criar uma cultura, precisamos criar um ambiente, precisamos criar algo diferente que faça a diferença na vida das pessoas. Eu nasci e me criei em igreja. Antes de nascer, eu já estava em igreja. Minha mãe grávida andava pela Igreja Batista de Ipanema, lá no Rio de Janeiro, onde eu fui apresentado assim que nasci. Eu nasci dentro de igreja, nunca saí da igreja. Daqui a um mês eu faço 50 anos. Nunca saí de igreja. Minha vida toda é igreja. Tornei-me pastor, aí mais igreja ainda. Todos os dias da minha vida eu vivo igreja. Mas durante muito tempo vivi em igreja cheia de religiosidade, cheia de regras e pouca graça. Igrejas que não cresciam, que não avançavam, que não faziam diferença. E eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero fazer parte de igreja cheia do poder de Deus, da graça de Deus. Um lugar de cura, de transformação, um lugar onde as pessoas voltem a sonhar, que elas não fiquem preocupadas tanto com as regras, a doutrina, a teologia da igreja, mas estejam preocupadas em realmente receber a graça e o poder de Deus. É sobre essa igreja que falamos, e é essa igreja que vai alcançar a sua comunidade. Agora, existem alguns fatores, existem algumas coisas que elas precisam ser observadas nessa igreja para que ela seja esse lugar diferente. Então eu quero pensar com vocês algumas coisas importantes para que a igreja alcance a sua comunidade. Algumas coisas importantes para nós pensarmos, refletirmos e aplicarmos, que vão nos ajudar a ser essa igreja especial que todos sonhamos. Então vamos olhar na Bíblia como que isso está descrito, o que devemos fazer. E o texto é o texto de Atos 2, começo da igreja cristã, lá em Jerusalém, com os apóstolos, e esse texto aqui tem várias orientações para nós. Atos 2, 42 a 47, vai aparecer aí também no slide, e diz assim: eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais
eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como alcançar a nossa comunidade? Como alcançar Tribobó, toda essa região? Como alcançar o nosso país? Como alcançar? Primeiro, leve a sério o preparo espiritual. Leve a sério o preparo espiritual. Eles se dedicavam, marca aí na sua Bíblia, dedicavam ao ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Nós não podemos alcançar comunidade alguma apenas com métodos, com estruturas, com estratégias, com materiais, com planejamento, com processos. Isso tudo é ferramenta. Eu gosto muito disso tudo. Eu sou uma pessoa organizada, estruturada, então eu gosto de estruturas, estratégias, materiais. Eu escrevo, eu faço planejamento, eu faço reuniões, faço isso todos os dias com pastores. A nossa igreja é muito organizada. Mas, queridos, isso também as empresas têm. As escolas têm. O governo tem. As organizações não governamentais têm. Não é? Todos eles têm materiais, têm estruturas, estratégias, planejamento. E muitas delas são muito boas. Aliás, algumas são até melhores do que das igrejas, muitas delas. Nós não vamos alcançar as pessoas sem um compromisso sério com a espiritualidade, com a santidade, com o poder de Deus. Nós não podemos trocar a oração por qualquer outra coisa. Precisamos levar a sério o nosso compromisso de intimidade com Deus, do nosso tempo com Deus, da nossa intimidade com Deus, do nosso conhecimento de Deus. Algumas pessoas acreditam que vão avançar com métodos. Métodos ajudam, mas eles não fazem a diferença. Materiais ajudam, mas não fazem a diferença. No meu trabalho, eu faço muito treinamento de pastores, e alguns deles ficam ávidos para comprar o livro, comprar a apostila, saber como é que é feito a estrutura, a estratégia, o material, o treinamento. E eu dou isso tudo para eles sim, todos os dias. Mas eu digo para eles, olha, isso aqui é ferramenta. Por exemplo, se eu der essa guitarra aqui para uma pessoa que não sabe tocar, adianta? Não. Ela tem que ter a essência, o dom, alguma coisa que vai além do material. Sem oração não avançaremos. Sem jejum e humilhação diante de Deus não avançaremos. Sem discernimento do mundo espiritual não avançaremos. Sem discernimento do porquê que esse mundo está perdido. Sem discernimento do que acontece no coração das pessoas, por que que elas pecam, por que que elas erram, por que que elas vivem a vida que vivem. Sem um preparo espiritual, não teremos discernimento suficiente para alcançar as pessoas. Precisamos levar a sério o preparo espiritual. Então, querido, ore, fale com Deus. Jejue, consagre sua vida, busque a Deus. Uma das coisas que nós aprendemos lá em São José dos Campos e praticamos muito é consagração. Nada é feito sem muita oração. A igreja está sempre em vigílias, em jejum, em busca de Deus. Centenas, milhares de pessoas, todos os dias, todas as semanas, estão se santificando, estão buscando a Deus. A igreja não cresceu por causa de estratégia, de estrutura, cresceu por causa de busca de Deus, de santidade, de oração.
Então a igreja que realmente quer alcançar a sua comunidade, precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta verdadeira é contra os principados, as potestades, os demônios. E só vamos derrotá-los com um preparo espiritual adequado. Aqui na igreja tem militares, né? Quem é militar aqui? Levanta a mão, por favor. Ou já foi? Só o pastor Adriano? Não tem mais não? Eu já fui também. Cid também? Imagine que tem uma guerra. Quem que as Forças Armadas vão mandar para a guerra? Vai pegar a pessoa na rua aqui e mandar para a frente de batalha? Não. Vai mandar para a guerra quem tem treinamento e sabe usar o equipamento. Não é? Sem treinamento e sem equipamento, você não vence a guerra. Como é que nós vamos lutar contra os demônios, os principados e as potestades? Sem discernimento, sem treinamento, sem equipamento, sem condição. Não vamos. Precisamos levar a sério a realidade espiritual. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Lembra disso. Segundo lugar, para alcançar a sua comunidade, creia, viva e pregue sobre milagres. Ih, pastor, mas tem muita gente fazendo isso hoje. Tem mesmo. Mas tem outros também que dizem que isso não existe mais. Eu conheço pastores que dizem hoje que os milagres só existiram no tempo da Bíblia, não existe mais. Eu falei, então amigo, vou parar de pregar. Porque se eu não crer no poder de Deus para curar pessoas, transformar pessoas, fazer a igreja avançar a um nível que humanamente seria impossível, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Porque ou nós cremos em milagres, ou gente, vamos fazer outra coisa. Eu sei que alguns estão abusando desse ensino, alguns estão mentindo, enganando, eu sei. Mas eu não consigo acreditar em uma igreja que faz tudo no planejamento do jeito humano. Não dá. O tempo aqui não dá para eu falar, mas a nossa igreja avançou de 600 pessoas 15 anos atrás para 13 mil hoje, por conta de vários milagres. Vários. A igreja mudou de endereço para um lugar maior, depois para outro muito maior. Hoje está, sua sede principal está numa área de 210 mil metros quadrados. Um dos melhores lugares da cidade. E não tinha dinheiro para isso. Aliás, nunca teve dinheiro para fazer as coisas. Isso é resultado de milagres. A gente começa a orar e crê que Deus vai fazer. Você tem um desafio diante de você e você avança. E deixa eu lhe dizer uma coisa sobre milagres. Milagres sempre é uma combinação de Deus com você. Para Jesus multiplicar pães e peixes, o que fizeram? Colocaram alguns pães ali. Para transformar em água e vinho, o que fizeram? Botaram a água lá. Para tirar o morto da sepultura, o que fizeram? Mover a pedra. E por aí vai. Sempre que Deus vai fazer um milagre, você faz a sua parte primeiro. Você dá um passo de fé. O mar se abriu, mas o povo começou a marchar em direção ao mar. Se eles estivessem parados, não se abriria. Então o milagre é o resultado de uma coragem, é o resultado de uma atitude, de uma postura. E depois Deus vem e faz o que você não pode fazer. Mas a igreja só vai avançar com milagres. Todos estavam cheios de temor, maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E a Bíblia diz que Deus é que acrescentava os que iam sendo salvos. Isso é milagre. Precisamos viver milagres. Qual foi a última vez que você viu um milagre na sua vida? A gente lê sobre milagre, ouve falar de milagres, mas você já teve a experiência de pedir a Deus que cure alguém e a pessoa seja curada? Você já teve a experiência de orar e ver Deus agir de maneira maravilhosa, estupenda, inexplicável, para resolver uma situação? Porque se você não viu, está na hora de mudar de postura. Crer em milagres. Nenhuma igreja vai alcançar sua comunidade no natural. No natural a gente avança até um ponto. Para realmente alcançar, precisa ir para o sobrenatural. O mais do natural.
Então, queridos, as pessoas vão procurar uma igreja onde o poder de Deus é manifesto, onde Deus está agindo, sem mentira, sem falsidade, mas onde há poder de Deus. Poder de Deus, autoridade da igreja para curar enfermos, expulsar os demônios, para avançar, uma palavra de autoridade, de profecia, de poder sobre a vida das pessoas, lugares onde as pessoas vão abandonar pecados, mudar a história. Gente que vive derrotada vai mudar a história, gente que vive acabada, oprimida, no vício há muitos anos, na opressão geracional, por gerações oprimidos, é esse Deus que vai fazer, que vai agir. Então, queridos, nós precisamos crer em milagres, pregar sobre eles e vivê-los. Vivê-los. Porque se nós não cremos nisso, não vai acontecer. Temos que começar a crer. Não, Deus vai fazer algo espetacular. Esse ambiente aqui não cabe mais, Deus vai dar um outro maior. A pessoa está com uma sentença de condenação, Deus vai resolver isso aí, em nome de Jesus. Nós vamos orar, Deus vai cuidar, Deus vai nos ajudar. Nós precisamos crer em milagres. É claro que tem mentira e falsidade em muitas pregações, mas não estou falando disso. Estou falando de verdade, de andar com Deus, de fazer diferença. Em terceiro lugar, para alcançar a sua comunidade, trabalhe pela unidade. Olha o que o texto fala. Os que criam, mantinham-se unidos. Queridos, nenhuma igreja vai avançar se cada um for para um lado. Nenhuma igreja vai avançar se cada um tiver uma ideia, uma opinião e vai cada um para um lado. Tem que ter unidade. Não estou falando que tem uniformidade, tem que ter, mas unidade. E sabe onde que a unidade começa? A unidade começa assim: Deus instituiu um princípio de autoridade, não instituiu? A Bíblia diz que a autoridade que existe vem de Deus. Você sabia que o guarda de trânsito, quando ele levanta a mão assim, você para seu carro, aquela autoridade dele vem de Deus? O professor em sala de aula, a autoridade que ele tem é de Deus. Seu chefe lá no seu trabalho, a autoridade que ele tem vem de Deus. O vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o governador, o senador, o delegado de polícia, o promotor, o policial, o agente de saúde, de fiscalização, essas pessoas têm uma autoridade que vem de Deus. Talvez a pessoa não é de Deus, mas a autoridade que ela tem é de Deus. Os pais têm uma autoridade doada por Deus. Às vezes o pai é terrível, mas a autoridade que ele tem é de Deus. A igreja também tem autoridade. Não é perfeita, é gente como nós, qualquer um, mas a autoridade é de Deus. E essa autoridade Deus honra. Deus honra e coloca no coração dessa autoridade, quando ela está andando com Deus, a direção, o rumo, o caminho. E se você quer que uma igreja cresça, tem que entrar em unidade com essa direção, com essa visão, com esse caminho. Então, quando tem um pastor, quando tem um líder, ou alguns líderes, que estão apontando o caminho, a única maneira da igreja crescer é ter unidade. Aqui é uma igreja que, graças a Deus, conhece isso, vive isso. Mas eu tenho visitado igreja que é uma bagunça. Cada um vai para um lado. Cada um tem uma opinião, cada um quer fazer do seu jeito. Não se submetem, não obedecem. Aí como que aquela igreja vai crescer? Nunca. Além dessa unidade interna, tem que haver uma outra unidade. Essa igreja aqui tem que amar as outras igrejas. Gostar das outras igrejas, dos outros irmãos. A Bíblia diz lá em Mateus 16,
Aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos na terra é desligado no céu. Quando Jesus falou isso, estava falando da fundação da igreja. Então ele está dando uma palavra profética sobre a igreja. Ele está dizendo assim: se o meu povo se unir e tiver unidade, ligarem aqui, eles vão fazer um movimento espiritual que vai ligar nos céus. E isso vai destronar os demônios, os principados, vai tirar a autoridade deles. Mas se a minha igreja não consegue conversar aqui, não tem amor, não tem respeito, não tem carinho uns pelos outros, são como as tribos de Israel, se não se unirem, não vão vencer os inimigos. Aí fortalece os demônios. Nas cidades onde a presença do evangelho é menor, as igrejas normalmente são desunidas. São todas pequenininhas e estão brigando entre si, preocupadas com espaço, com influência, com coisa desse tipo. O povo de Deus precisa se unir. Uma das coisas que a minha igreja sempre fez é sempre buscar contato e amizade com outras igrejas, com outros pastores. Eu sei que essa igreja aqui tem essa preocupação. As igrejas têm que se unir, têm que se amar, têm que andar juntas. Unidade. Essa é a maneira de crescer. Nenhuma igreja sozinha alcança a sua comunidade. Sabia disso? Isso é um trabalho de várias igrejas. Então vamos ter unidade. Outra coisa muito importante é que a igreja que quer alcançar a sua comunidade precisa suprir as necessidades daquela comunidade. Ela precisa olhar para a sua comunidade e perguntar assim: o que é que eu posso fazer por essa comunidade? Eu estava numa reunião de pastores no Rio Grande do Sul, e um pastor estava muito triste, muito chateado, muito abatido, e eu perguntei por quê. Ele disse: eu e a minha esposa começamos uma escola de música gratuita para a comunidade, mas o povo lá não quis saber. Falei: pastor, por quê? Pois é, eu estava lá dando aula de órgão, flauta doce, regência e canto coral, de graça. Ninguém foi, o pessoal não queria, e ele muito triste. Eu falei: pastor? Falei: pastor, bota. E eu falei: quem são os seus alunos lá que você quer alcançar? Os jovens. Eu falei: pastor, flauta, órgão, regência e canto coral para jovens. Você tem que botar aula de guitarra, teclado, bateria, canto back vocal, essas coisas. Parece tão óbvio, mas ele não estava vendo isso. Gente, nós às vezes estamos oferecendo o que a comunidade não precisa e deixando de fazer o que a comunidade precisa. Eu fui pastor de igreja em favela, São José dos Campos. Lá, todos os dias, todas as semanas, aparecia alguém precisando de cesta básica, pagamento do gás, da energia, remédio, até de passagem. Todos os dias, todas as semanas. Esse era o nosso trabalho de atender a comunidade. Nós tínhamos um trabalho social lá. Eu fui para Brasília. Aliás, já em São José mesmo, na primeira igreja, depois em Brasília, igreja de classe média alta. A minha igreja lá em Brasília estava no bairro mais chique da cidade, Lago Sul. E lá o povo tem dinheiro, e bastante dinheiro. Então lá o problema não é falta de dinheiro, sabe o que era? Mais da metade endividado. Pega aqui empréstimo fácil, consignado, sei o que, está todo mundo endividado lá. Então, em um lugar, a necessidade é que não tem renda. No outro lugar, a necessidade é que tem renda e não sabe usar. Então, nesse outro lugar, a gente trabalhava com educação financeira. Era aquela necessidade diferente dessa aqui. Um amigo meu, pastor de uma igreja no litoral. No verãozão, a igreja, todo mundo bota uma bermuda e vai com um copo d'água para a beira da praia oferecer água para o povo. E falar: quer essa água aqui? Quero, tô calor, mas eu quero falar para você da água da vida. Posso falar? Fazia campeonato de surf. Eu fui visitar um pastor em Campos do Jordão, fica uma hora lá de onde eu moro,
E o pastor estava chateado porque o povo estava faltando, o povo da igreja faltando muito nos cultos. Falei assim, mas pastor, a maioria do seu povo trabalha aonde? Aí trabalha no comércio. Eu falei, o comércio aqui em Campos do Jordão funciona, é cidade de turismo? Quando é que o comércio aqui está forte? A final de semana. Eu falei, pastor, ué, faz culto outro horário. Muda esse negócio, deixa o seu povo trabalhar para você ganhar dinheiro. Não é? Ah, mas é domingo. Eu falei, meu querido, Deus não é legalista, não, você que é legalista. Para com esse legalismo aí. Entende? Aí mudou o horário de culto. Claro, gente. Como é que eu atendo a comunidade? Sabe? Tem que mudar o horário, né? Tem que ter, não é só a comunidade de fora, os de dentro também. Você tem que adaptar o horário, adaptar o ambiente, adaptar tudo que você puder fazer para ajudar as pessoas. Não é? Eu preciso atender a comunidade. Veja que não é fazer as vontades das pessoas, mas atender suas necessidades. Há uma diferença grande entre uma coisa e outra. Necessidade. Eu conheci igreja que dividiu porque mudou o horário da escola bíblica. É claro que não foi só isso, mas foi o estopim. Gente, eu conheci uma igreja que deu uma briga tão feia que teve que chamar a polícia. Sabe qual foi o motivo? Foi o ensaio do coral. É tragicômico, né? É claro que já era uma igreja cheia de religiosidade, isso foi o argumento, mas era por causa do ensaio. Um queria num dia, outro queria no outro, queria no horário, queria no outro. Aí começaram a brigar, o negócio ficou feio, foram para vias de fato e trocaram socos e pontapés. Então, assim, a gente está vivendo, às vezes, uma situação de religiosidade, de falsidade, de mentira, e não estamos fazendo uma leitura simples. Qual é a necessidade da nossa comunidade? Porque as pessoas, muitas delas, quando passam na frente de uma igreja, pensam assim, esse povo aí quer tirar meu dinheiro, meu tempo, eles querem me explorar, não vou nem passar nessa calçada, vou passar na outra. Não é isso que alguns pensam? Que nós queremos explorar. Mas nós temos que fazer diferente, nós temos que ser aquele povo que diz assim, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso abençoar a sua vida? Essa é a igreja que vai alcançar as pessoas, não é? Quando Jesus começou o seu ministério público, lá em Lucas 4:18, deixa eu ver se está aqui, não, esse é o texto de Atos, né? Conforme a necessidade o povo agia. Mas lá em Lucas 4, quando Jesus fez a sua primeira pregação pública em uma sinagoga, ele usou o texto de Isaías 61. Ele diz assim, ele me nomeou para pregar boas novas aos pobres, mandou-me anunciar aos presos que serão libertados, os cegos verão, os oprimidos serão libertados de seus opressores. Deus está pronto a abençoar os que vêm. Veja, quando Jesus começa o seu ministério, ele fala de um texto onde Deus está dizendo que o Messias iria suprir necessidades. Entendeu? Jesus diz assim, eu sou o cumprimento dessa promessa. Eu estou aqui para suprir as necessidades de vocês. E a principal delas é a salvação. Quais são as necessidades da comunidade? É ação social, cestas básicas, atendimento médico, profissionalização, recuperação de marginalizados, morador de rua, drogados, justiça, informação, educação, esporte, funeral, arte, lazer. Qual é a necessidade? No Rio de Janeiro, vários anos atrás, uma igreja que funcionava do lado de um cemitério, uma igreja do lado de um cemitério, percebeu que o cemitério não tinha capela para fazer velório. Sabe o que a igreja fez? Fez uma capela no terreno lá, da igreja.
E disse para as pessoas: se você quiser velar o seu morto, pode fazer na nossa capela. A condição única é que os pastores possam dar uma palavra lá, entregar uma literatura. E aí o povo, a igreja ganhou gente para Jesus, um monte, porque fez uma coisa simples, viu uma necessidade e se posicionou para suprir. Tão simples, não é? Quais são as necessidades da comunidade? Outra coisa importantíssima é investir muito na celebração. Aqui, queridos, aqui é o coração da igreja. É o momento maior da igreja. Quando nós nos reunimos, adoramos a Deus, ouvimos a palavra. Aqui é o coração pulsante da igreja. Então esse ambiente tem que ser especial. Me lembro e vejo como ao longo do tempo vocês foram melhorando isso. Investindo no ambiente, investindo na qualidade da música, investindo na qualidade de quem prega, investindo nas cadeiras, no piso, em tudo, ou seja, tudo contribuindo. E muito mais do que as coisas materiais, é aquilo que a gente vê quando chega, alguém nos recebe, dá um sorriso, recebe bem, orienta sobre estacionamento, está preocupado em que você se sinta em casa, se sinta à vontade, se sinta bem neste ambiente. Precisamos investir nesse ambiente, na qualidade do que fazemos, em nossa pregação, na nossa música, a nossa recepção. Aqui precisa ser um lugar onde a pessoa se sinta bem, assim que chega, se sinta à vontade e goste do que vê. Nosso povo está acostumado com coisa boa, né? Quem gosta de bobagem, de porcaria, de coisa mal feita é intelectual. O povo gosta de coisa boa. E tem razão de gostar. Eu me acostumo facinho com coisa boa. Você também, né? Você vai no shopping, tudo gostoso, ar-condicionado e tal. Você não fica bem lá? Eu fico, né? Eu me acostumo facilmente com coisa boa. Então, queridos, não precisa ser luxuoso, mas tem que fazer o melhor. Tem que estar limpo, organizado, não é? Dar um sorriso. Isso eu vejo. Cheguei aqui um pouco mais cedo, estava aqui o povo, as formiguinhas aqui, ó, um limpando, outro arrumando. E eu falei: beleza, assim mesmo. O povo está bem orientado, hein, pastor? Está bem treinado. O povo está aqui, zeloso. Esse pessoal bonito, bem arrumado, né? Estão mais arrumados que eu aqui, ó. Eles estão mais bonitos que eu, né? E é que bom que fique. Porque quem chega precisa se sentir valorizado, alegre. E mais do que isso tudo, é preciso sentir uma cultura, um clima, um ambiente de graça, de acolhimento, de amizade, que ela se sinta bem assim que chega. Quando ela ouve uma música, uma palavra pregada, falada, ela precisa sentir que aquilo faz bem para a alma dela. Esse ambiente precisamos criar. Queridos, isso é importante, ó. O povo se reunia e ali havia um ambiente de graça no pátio do templo, milhares e milhares de pessoas no pátio do templo, louvando a Deus, ouvindo a palavra dos apóstolos, recebendo cesta básica, não é? Amizade, abraço, acolhimento. Aquele povo sofrido de Jerusalém, oprimido pelos romanos, oprimido pelos religiosos, que era um povo oprimido pelo seu próprio povo. Os religiosos oprimiam, os saduceus, os fariseus, os escribas oprimiam, e era oprimido pelos romanos, um povo sofrido, mas chegava ali no pátio do templo, ouvia as músicas, ouvia as palavras pregadas, aquilo fazia bem para a alma, recebia um abraço, um carinho, uma cesta básica. Ali a mulher era valorizada, a criança era valorizada, o doente era valorizado, todo mundo que era marginalizado na comunidade ali era aceito, recebido. Era outro ambiente. As pessoas precisam entrar aqui e perceber que aqui é um ambiente de cura, de restauração, de graça, de amor. É isso que vai fazer diferença. Então esse ambiente tem que ser especial. Parabéns a vocês por investir nesse ambiente. Outra coisa importante é que a igreja se reúna em células, em pequenos grupos, se reúna nas casas. Isso é muito importante. Eu sei que vocês estão pensando nisso, estudando como fazer. É muito importante. Nossa igreja hoje está com quase 900 células. Nosso alvo é daqui mais um mês, 2,
chegarmos a 1000 células. Então pensa bem, todos os dias, alguém da igreja está se reunindo em alguma célula. Centenas de células espalhadas pela cidade. Gente cantando, gente orando, gente pregando a palavra, né, levando o evangelho para a sua família, seus amigos, seus vizinhos, não é? Criando um ambiente de cuidado mútuo, um cuida do outro. Então a igreja se espalha pela comunidade, pelas casas, através dos pequenos grupos. E lá as pessoas são pastoreadas, são cuidadas de maneira individual. Os pastores não conseguem cuidar de todo mundo dessa maneira, não conseguem. O pastor precisa dar direção, caminho, orientação para a igreja, treinamento, mas aquele cuidado pessoal, personalizado, nenhum pastor consegue fazer, e nem é a vontade de Deus que isso aconteça. A Bíblia diz que nós temos que cuidar dos outros, e podemos fazer isso através dos pequenos grupos ou das células. Todos os dias e no templo, de casa em casa, eles se reuniam. Todos os dias. A Bíblia diz que partiam pão em casa, se reuniam nas casas. Então nós precisamos que essa igreja que se reúne aqui se espalhe por todos os lugares através das casas, em que um cuida do outro, um pastoreia o outro, um disciplina o outro, discipula, orienta, prega a palavra, ensina, treina individualmente, através dos grupos nas casas. Isso aí dá um curso, tem um curso de 7 horas só sobre isso. Essa igreja precisa alcançar a comunidade assim. E por fim, queridos, precisamos de unção. A palavra unção no original significa derramar óleo sobre a cabeça. É o que significa a palavra no original. A palavra Messias significa o ungido. Então Jesus se apresentou como aquele que recebeu uma unção. E esse derramar de óleo na cabeça era feito para os sacerdotes, para os reis e para os profetas. E algumas pessoas, de vez em quando, Deus mandava ungir também. Deus também mandava ungir os enfermos, mandava ungir alguns utensílios e alguns lugares. E o óleo simbolizava a presença do Espírito Santo de Deus. Quando falamos de unção, nesse caso aqui, não estamos falando da unção literal de derramar óleo, embora ela também deva ser praticada. Eu estou falando do que ela significa. A palavra unção significa derramar com óleo, mas o seu significado espiritual quer dizer aquele que tem a presença do Espírito Santo. O óleo representa a presença do Espírito Santo. Quando ungimos com óleo, o óleo natural, nós estamos simbolizando a presença do Espírito Santo. O poder não está no óleo, o poder está no que ele simboliza. É igual a aliança de casamento. Aqui é minha aliança de casamento. Se eu tirar, eu continuo casado ou não? Continuo, claro, é. A aliança é o símbolo. O óleo é o símbolo da presença do Espírito, assim como a aliança é símbolo do casamento. Então, queridos, precisamos de unção, presença do Espírito Santo. Alguém disse que se o Espírito Santo fosse tirado das igrejas, algumas delas nem perceberiam. Sabe por quê? Eu posso pregar, pastor Adriano pode liderar, e as pessoas que cantaram podem continuar tocando, cantando, os irmãos que estão aí na recepção podem continuar fazendo a mesma coisa que estão, e nós podemos fazer isso tudo aqui funcionar sem o Espírito Santo. Podemos ou não podemos? Podemos, gente. Eu posso dar uma palestra, podemos cantar, podemos liderar, fazer tudo o que nós fazemos sem o Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença é que não tem frutos espirituais, não tem autoridade, não tem poder, só tem forma, só tem casca, e só tem frutos humanos, resultados humanos. Para ter frutos espirituais, para ter poder, autoridade,
precisa de unção. Precisa de poder do Espírito Santo, não o poder do homem. Gente, já preguei milhares e milhares de sermões, milhares. Então eu posso pregar mais um, me preparando para isso, com ou sem o Espírito. A diferença é que se for com o Espírito, tem frutos espirituais. Aquele que canta pode cantar com ou sem o Espírito. Ele já cantou tantas vezes, sabe cantar. A diferença está em frutos espirituais. O que toca também. Quem aqui dirige carro? Uma turma boa aí. Você lembra quando você estava aprendendo a dirigir carro? Você orava: Deus, Deus, não deixa eu bater o carro, Senhor, não deixa eu bater, ai meu Deus, me ajuda, que tem aquela vaga bem grandona para eu dirigir o carro e colocar lá. Aí cheguei até aquela vaga do tamanho do seu carro, você vai lá longe botar lá, porque você não consegue botar aqui, né? Tem uma ladeira, Senhor, não deixa o carro morrer na ladeira, Senhor, me ajuda a passar essa ladeira, me ajuda a passar a marcha no tempo certo, né? Não, parar no semáforo na hora certa, e você ora: Deus, me livra do acidente e tal. Ok, o tempo vai passando, você vai aprendendo a dirigir, e daqui a pouco você não ora mais. Você sai da sua casa e você dirige, ouve rádio, fala no celular, come, pensa na vida, né? Passa a marcha, para no semáforo, vai lá, tudo acontece, aí você chega no seu destino e já cheguei, pronto. Foi no automático, não é? Avanço sinal? Pode não. Brincadeira. Sabe por quê? Porque você já aprendeu a fazer na força do braço, na carne, já sabe fazer no automático. Gente, sabe qual é um dos maiores desafios meus hoje? Não é preparar um sermão, não é preparar uma reunião, não é fazer um planejamento, escrever, não é? Um treinamento, dar um treinamento. Às vezes eu passo um dia inteiro, horas e horas dando treinamento. Esse não é o maior desafio, é sempre um desafio, mas não é o maior. Sabe qual é o maior hoje? É lembrar de me submeter a Deus, de orar, de dizer: Senhor, na força do braço eu sei fazer, mas se eu quero frutos espirituais, preciso da tua graça, da tua unção, preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Esse é o maior desafio. Você que sai com o seu carro distraído, que nem sabe como sai, como chega, lembre-se que você sabe dirigir, mas você precisa da graça de Deus, orar, pedir proteção de Deus. De vez em quando eu me pego dirigindo, saí de casa sem orar, falei: Senhor, me perdoe, mas agora me ajuda aqui nesse trânsito e faça chegar em segurança no meu destino. Às vezes eu vou pregar e eu me dou conta de que eu não orei o suficiente. Eu digo: Senhor, me perdoe, porque isso aqui não pode ser uma coisa humana, tem que ser algo do Senhor. Igreja que quer alcançar, essa igreja precisa de unção. Deus é quem faz. Você precisa de unção. Pode ter materiais, treinamentos, um monte de coisa, mas precisa de unção. E queridos, precisamos de uma cultura de acolhimento, um lugar que a pessoa se sinta bem. Uma vez um irmãozinho veio reclamar comigo lá em Brasília, eu era responsável pelo Ministério de Integração de Membros. Ele veio reclamar comigo: pastor, meu vizinho aceitou Jesus tem 2 semanas, ninguém falou com ele, ninguém mandou um recado, a igreja não fez contato. Eu falei: não, meu irmão, mas nós temos aqui tudo isso aí. A pessoa se convertia lá, recebia telefonema, e-mail, visita, material, tudo. A gente tinha um bom trabalho nessa área lá. Mas ele não recebeu nada. Falei: como é o nome dele? O nome dele é Paulo. Falei: Paulo de quê? Não sei. Tá. Qual o telefone dele? Não sei. Qual o endereço dele? Ele é meu vizinho de porta, mesmo prédio. Falei: você conversou com ele depois que ele se converteu 2 semanas atrás? Não. Camarada vizinho, trouxe na igreja e na cabeça dele ele terceirizou o trabalho de acolhimento. É o pastor que tem que fazer, é o ministério que tem que fazer. Ele achou que ele não tinha mais o que fazer.
Eu falei, querido, você tem que procurar seu vizinho, você é responsável por trazê-lo de volta na igreja, você é responsável por falar mais da Bíblia para ele, levar ele num pequeno grupo, você tem que cuidar da pessoa que você trouxe para receber Jesus aqui. Enquanto nós não nos sentirmos responsáveis, cada um de nós, achar que a responsabilidade é só do pastor, a igreja não avança. Todos somos responsáveis por criar essa cultura onde todos são acolhidos e são recebidos e fazem parte. Precisamos de uma igreja com coração altruísta, uma igreja onde cada um ceda, onde faça sua parte, onde faça um sacrifício a mais para abençoar quem está chegando. Essa é a igreja que vai alcançar as pessoas. Essa é a igreja que é o cheiro suave do Senhor. Eu quero ser dessa igreja. Você também? Que faz diferença, que alcança, que causa transformação, que muda a história das pessoas. Eu quero ser parte dessa igreja. Eu quero ser parte de uma igreja que as pessoas passem em frente e digam: esse povo aí abençoa a minha vida, minha comunidade. Eu quero fazer parte de uma igreja que faça diferença na vida das pessoas. Eu quero ser parte dessa igreja. Porque, gente, para viver aquela vidinha normal, comum, o dia a dia, uma vida sem poder, sem autoridade, sem unção, sem transformação, que não faça diferença, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa na minha vida. Eu perdi tempo demais em igreja sem visão. Eu agora quero fazer parte de igreja com visão, que quer realmente fazer diferença. Eu quero gastar os anos que eu tenho pela frente, gastar toda a minha vida para trabalhar em igrejas assim, que vão fazer diferença. Você quer fazer parte também? Vamos ficar em pé, vamos orar.